Você já parou para pensar que talvez tudo aquilo que você ouviu sobre ser pobre de espírito pode estar errado? Que existe um segredo oculto, um poder silencioso, que poucos conhecem e que pode transformar radicalmente sua vida espiritual e sua caminhada com Deus? E se eu te dissesse que o versículo mais citado e mal interpretado da Bíblia esconde uma verdade que pode libertar você de uma falsa humilhação e abrir as portas para uma nova identidade cheia de esperança e propósito? E se eu te dissesse que essa frase, pobre de espírito, não significa o que muitos pregam que você precisa aceitar ser fraco, sem valor ou resignado à miséria emocional? Ao contrário, existe um caminho de humildade que fortalece, que ergue e que revela o verdadeiro poder de Deus agindo na sua vida. Mas poucos sabem discernir essa mensagem porque foram enganados por tradições e interpretações que confundem a alma, deixando o coração cansado e sem coragem para avançar. Hoje, convido você para uma jornada profunda, onde vamos desvendar o que realmente Jesus quis dizer, como a religiosidade distorceu essa mensagem. E, sobretudo, como você pode ser humilde e, ainda assim, ambicionar, crescer, prosperar e ser rico para com Deus. Prepare-se para conhecer um segredo espiritual que poucos ousam revelar, mas que pode transformar seu entendimento, sua fé e seu destino. Nos próximos minutos, você vai descobrir respostas que libertam, vai olhar para a sua identidade em Deus com novos olhos e vai perceber que humildade não é sinônimo de fraqueza, mas de uma força silenciosa que vem do coração cheio de fé. Fique comigo até o final, porque o Espírito Santo tem algo muito especial para falar diretamente ao seu coração. E eu garanto, esse vídeo pode mudar tudo o que você pensava sobre si mesmo e sua caminhada com Deus. Não desligue, não se distraia, porque este é um convite divino para uma revelação que poucos têm a coragem de buscar e que você, neste momento, está prestes a receber. Quando Jesus falou sobre os pobres de espírito no Sermão do Monte, ele usou uma expressão que vai muito além do que o senso comum costuma entender. Pobre de espírito não se refere simplesmente a uma condição financeira, nem tampouco a um estado de baixa autoestima ou resignação diante das dificuldades da vida. No original grego, a palavra que Jesus usou para pobre é petechos, que descreve alguém que reconhece sua completa dependência de Deus. Um espírito quebrantado e humilde diante do Senhor. É uma atitude de reconhecer que, sem Deus, nada somos, não uma autodepreciação vazia, mas uma abertura genuína para o agir divino. Essa humildade espiritual é, portanto, o oposto da arrogância e do orgulho, que muitas vezes nos cegam para a verdade da nossa condição e a necessidade de transformação. Ser pobre de espírito é admitir que nosso próprio esforço é insuficiente para alcançar a salvação e que somente pela graça e misericórdia de Deus podemos ser restaurados. Essa pobreza é a porta para a bendita riqueza espiritual que Jesus promete aos seus seguidores, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira pobreza de espírito não é fraqueza, mas força, pois reconhece sua total dependência daquele que tudo pode. Porém, infelizmente, essa expressão foi distorcida e mal interpretada ao longo dos séculos. Muitas vezes, tornou-se sinônimo de miséria emocional, desânimo ou até mesmo aceitação passiva das dificuldades, levando muitos crentes a uma falsa ideia de que devem se contentar com uma vida de limitações e sofrimento. Essa visão está longe da intenção original do ensinamento de Jesus, que visa libertar e elevar o espírito, e não aprisioná-lo em uma falsa humildade. Entender o verdadeiro significado de pobre de espírito é o primeiro passo para romper com essas amarras e redescobrir a identidade que Deus quer para você, uma identidade de poder, esperança e propósito divino. Ao compreender essa riqueza oculta, você abrirá as portas para uma nova maneira de viver sua fé, onde humildade e crescimento caminham lado a lado, iluminando o caminho da sua jornada espiritual. Humildade espiritual é um estado nobre e intencional.
uma postura do coração que reconhece a soberania de Deus e a nossa dependência dele. Ela nasce da fé e do amor, e não de uma sensação de derrota ou baixa autoestima. É a consciência clara de que, por mais que possamos ser limitados, Deus é infinito em poder e graça, e ao nos humilharmos verdadeiramente diante dele, somos elevados. A humildade espiritual nos permite ouvir a voz do Espírito Santo, acolher correções e crescer em santidade sem perder a confiança no propósito divino para a nossa vida. Por outro lado, a miséria emocional é um estado de vulnerabilidade que pode surgir de feridas profundas, traumas, depressão ou sentimentos de inutilidade. Não se trata de uma escolha espiritual, mas muitas vezes de um peso que a alma carrega, que pode levar a uma visão distorcida de si mesmo e da relação com Deus. A miséria emocional gera desânimo e paralisação, criando uma sensação de abandono e incapacidade de avançar na fé. Embora a Bíblia reconheça a dor e o sofrimento humano, ela não convida seus seguidores a permanecerem nesse estado, pelo contrário, oferece cura, renovação e esperança. Muitos confundem humildade com essa miséria, acreditando que ser humilde significa viver na sombra da tristeza ou da passividade espiritual. Contudo, Jesus mostrou um caminho diferente, o da humildade ativa, que caminha com coragem, busca transformação e não se deixa dominar pelas circunstâncias negativas. Essa humildade espiritual é cheia de vida, cheia da presença do Espírito, capaz de gerar frutos e manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Ao distinguir esses dois estados, você entenderá que Deus não deseja que você viva abatido ou com sentimento de inferioridade, mas que encontre nele a verdadeira força para crescer, prosperar e cumprir seu chamado com alegria e propósito. Reconhecer essa diferença é vital para libertar sua fé das correntes da falsa humildade que limita seu avanço espiritual e emocional. Desde o início do ministério de Jesus, muitos ficaram intrigados com seus ensinamentos sobre pobreza e riqueza. No entanto, é essencial compreender que Jesus não pregava a pobreza material como um estilo de vida obrigatório para seus seguidores, mas sim uma liberdade interior em relação às coisas materiais. Ele desafiava a dependência do dinheiro e o apego às posses, alertando que a riqueza pode se tornar um obstáculo para o reino de Deus quando se torna o centro da vida. A pobreza que Jesus exaltava era uma pobreza de espírito, que não significa carência ou miséria, mas uma abertura sincera para Deus, onde o coração não está agarrado às riquezas terrenas. Em diversas passagens, ele chama a atenção para a prioridade do reino e da justiça divina, acima dos bens materiais. Isso não quer dizer que a riqueza seja pecado, mas que o amor ao dinheiro pode afastar a pessoa do propósito divino. Portanto, o foco de Jesus estava em ensinar a confiar plenamente em Deus como provedor. Além disso, muitos dos personagens bíblicos que Jesus citou ou que serviram de exemplo em suas parábolas não eram necessariamente pobres. Abraão, José, Davi e outros tinham posição e prosperidade, mas a verdadeira riqueza deles estava na fidelidade a Deus. Jesus pregava que o verdadeiro tesouro está no céu, e quem investe em seu relacionamento com Deus acumula riqueza eterna, que transcende qualquer bem material. Assim, o estilo de vida cristão não é definido pela pobreza, mas pela entrega e dependência total do Senhor. Ao longo dos séculos, o ensinamento de Jesus sobre ser pobre de espírito foi interpretado e aplicado de maneiras que muitas vezes distorceram seu verdadeiro significado. Em muitas tradições religiosas, a pobreza material passou a ser vista como um sinal obrigatório de santidade, enquanto a prosperidade foi associada a uma falta de fé, ou até mesmo a um pecado. Essa visão criou uma divisão rígida e, por vezes, um peso desnecessário para os fiéis que enfrentam desafios financeiros. Essa distorção ocorre porque a religiosidade, focada em regras externas e aparências, pode desviar o foco da verdadeira transformação interna que Jesus propôs.
Em vez de valorizar a humildade genuína e o reconhecimento da dependência de Deus, algumas comunidades passaram a enaltecer o sofrimento e a pobreza material como virtudes em si mesmas. Essa mentalidade pode gerar sentimentos de culpa e inadequação para aqueles que desejam crescer, prosperar e viver plenamente a vida que Deus oferece. A Bíblia, no entanto, apresenta uma perspectiva mais equilibrada, mostrando que Deus deseja o bem-estar e o crescimento espiritual e material de seus filhos. A religiosidade pode obscurecer essa verdade, mas a palavra de Deus é clara ao mostrar que ser pobre de espírito é sobre o coração, não sobre a conta bancária. Entender essa distinção é crucial para que o cristão viva uma fé autêntica, livre das amarras do legalismo e das interpretações erradas. A Bíblia revela que a verdadeira identidade do cristão não está ligada às posses materiais, ao status social ou mesmo às próprias limitações humanas. Em vez disso, nossa identidade está firmemente enraizada em quem somos em Cristo. Somos filhos e filhas amados do Altíssimo, criados à sua imagem e redimidos pelo sacrifício de Jesus. Essa posição nos confere um valor inestimável e uma dignidade que nenhum outro fator terreno pode alterar ou diminuir. Entender essa identidade divina é libertador, pois nos permite enxergar além das circunstâncias difíceis que enfrentamos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatiza que em Cristo somos nova criação e que as dificuldades deste mundo não podem definir nosso valor. Essa verdade impacta diretamente nossa autoestima e a forma como nos relacionamos com Deus e com os outros, permitindo que vivamos com confiança, sabendo que somos preciosos para Ele. Além disso, a Bíblia ensina que nossa posição diante de Deus é de privilégio e responsabilidade. Somos chamados a viver de acordo com essa identidade, refletindo o caráter de Cristo e sendo luz no mundo. Isso implica que, mesmo diante das lutas, não devemos pensar pequeno, nem subestimar nosso potencial. Deus nos valoriza profundamente e deseja que prosperemos em todas as áreas da vida, espiritual e materialmente, para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Muitos cristãos têm dúvidas sobre ambição, especialmente quando o assunto é crescimento pessoal, financeiro ou profissional. Existe um medo profundo de que desejar mais possa ser sinal de falta de humildade ou até mesmo de vaidade espiritual. No entanto, a Bíblia não condena o desejo de crescer, ao contrário. Ela nos incentiva a buscar o desenvolvimento integral, desde que essa busca esteja alinhada com a vontade de Deus e com um coração humilde. O apóstolo Paulo nos mostra em suas cartas que é legítimo desejar crescer em graça e conhecimento, o que significa que o crescimento não deve ser apenas espiritual, mas também pode envolver melhorias em nossa vida prática. Personagens bíblicos como José, Daniel e Esther prosperaram e tiveram posições de destaque justamente porque desejaram servir com excelência e fidelidade. Essa ambição, guiada por Deus, pode abrir portas para que sejamos canais de bênçãos e transformação para muitos ao nosso redor. O problema não está em ambicionar crescer, mas em permitir que essa ambição se torne egoísmo, orgulho ou ganância. O verdadeiro crescimento cristão envolve o equilíbrio entre a busca por melhorias e o cultivo da humildade, gratidão e dependência do Senhor. Ambicionar crescer com um coração humilde é uma maneira poderosa de glorificar a Deus e cumprir o chamado que Ele tem para cada um de nós. Por isso, não tenha medo de desejar mais. Tenha medo apenas de parar no lugar onde Deus não quer que você fique. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros personagens que prosperaram não por acaso, mas porque tinham um propósito divino claro. José, por exemplo, apesar de ter sido vendido como escravo e injustamente preso, manteve sua fé e integridade. Deus usou essa trajetória para colocá-lo numa posição de destaque no Egito, onde ele salvou muitas vidas durante a fome. Gênesis 41, 42. A prosperidade dele estava alinhada ao plano de Deus, mostrando que crescer pode ser uma bênção quando é guiado por um propósito maior.
Outro exemplo marcante é o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar seu povo, e o Senhor não apenas lhe concedeu isso, mas também riquezas e honra. Salomão prosperou porque buscou primeiramente o reino de Deus, e essa prosperidade foi um instrumento para manifestar a glória divina e conduzir seu povo. A Bíblia, portanto, não condena a prosperidade, desde que ela esteja fundamentada no propósito de servir a Deus e ao próximo. Ainda temos Daniel, que prosperou na corte babilônica por sua fidelidade e sabedoria, sem comprometer seus valores espirituais. Daniel 6. A prosperidade dele foi um testemunho vivo do poder de Deus, abrindo portas para influenciar reis e nações. Esses exemplos nos ensinam que a prosperidade com propósito não é contrária à humildade ou à fé. Ela é uma forma de cumprir o chamado divino e impactar o mundo ao nosso redor de maneira positiva. Ter um coração humilde não significa diminuir seu valor ou pensar pequeno sobre quem você é em Deus. A verdadeira humildade bíblica é o reconhecimento sincero da nossa dependência de Deus, ao mesmo tempo em que abraçamos a identidade e o propósito que Ele nos deu. Jesus mesmo nos ensinou que quem se humilha será exaltado. Mateus 23, 12, mostrando que a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza, não a negação do nosso potencial. Muitas vezes, confundimos humildade com autodepreciação ou falta de ambição, o que pode nos levar a viver uma vida limitada e cheia de medo. A Bíblia nos convida a crescer em graça e conhecimento, a florescer nos dons que Deus nos deu e a sermos luz no mundo. Um coração humilde reconhece suas fraquezas, mas também se alegra nas forças e talentos concedidos pelo Senhor, usando-os para servir aos outros e glorificar a Deus. Por isso, é possível e necessário cultivar humildade com confiança, evitando os extremos da soberba e da insegurança. O equilíbrio está em ter os pés no chão, confiando na direção divina, e os olhos fixos no propósito maior. Assim, você pode sonhar grande, sem perder a simplicidade do coração que agrada a Deus. A relação entre fé e autoestima pode parecer, à primeira vista, um terreno de conflito. Muitas vezes, ouvimos que a humildade exige que nos vejamos como pobres de espírito, e isso é confundido com ter baixa autoestima ou desvalorizar a si mesmo. No entanto, a fé verdadeira, aquela que nasce da confiança em Deus, é o alicerce que pode fortalecer a autoestima de forma saudável e equilibrada. Quando entendemos que somos amados e criados por Deus à sua imagem, a nossa autoestima não é fruto do orgulho, mas da segurança divina. No Novo Testamento, Paulo fala sobre a nova identidade em Cristo, um novo nascimento que nos torna filhos amados do Pai Celestial. Romanos 8, 16 e 17. Essa nova identidade nos convida a rejeitar as vozes negativas do mundo e a abraçar o valor real que Deus nos atribuiu. A fé, portanto, não nos diminui, pelo contrário, nos eleva e nos impulsiona a sermos versões melhores de nós mesmos, com coragem para enfrentar desafios e crescer espiritualmente. Assim, fé e autoestima podem ser grandes aliadas quando entendidas corretamente. A fé nos dá a verdadeira base para reconhecer nossa dignidade e valor, evitando tanto o orgulho arrogante quanto a autoaversão. Cultivar essa aliança transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos, trazendo equilíbrio, paz e propósito. Ser rico para com Deus é um conceito profundo que vai muito além das riquezas materiais e que Jesus revela de forma clara em suas palavras e ações. Essa expressão nos chama a refletir sobre uma riqueza espiritual que enriquece a alma e transforma a vida. Em Lucas 12, 13 a 21, Jesus conta a parábola do homem rico e insensato que acumulava bens para si, mas não era rico para com Deus. Isso nos ensina que a verdadeira riqueza está em investir naquilo que tem valor eterno no amor, na fé, na justiça e na comunhão com o Senhor. Quando somos ricos para com Deus, nossa identidade e valor não dependem do que temos, mas do que somos em Cristo.
Essa riqueza espiritual nos dá uma liberdade interior que nenhuma crise financeira pode abalar. Ela nos capacita a viver com gratidão, generosidade e confiança, mesmo em meio às dificuldades. É um convite para construir um tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Mateus 6, 19 e 20. Essa riqueza para com Deus é um chamado à transformação do coração e da mente, para que a busca pela prosperidade não seja vazia ou egoísta, mas alinhada com os propósitos divinos. A promessa é que, ao nos tornarmos ricos para Deus, experimentamos uma vida abundante, cheia de paz e significado. Parabéns por ter chegado até aqui. Pouquíssimas pessoas têm a coragem e o compromisso de buscar até o fim os ensinamentos que Deus prepara para nós em Sua palavra. Você não é apenas um espectador, você é alguém que escolheu estar aberto à transformação, disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem para lhe revelar. Isso é especial, porque muitos passam pela vida sem nunca se aprofundar no verdadeiro significado das Escrituras. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Deixe nos comentários a frase: "Minha fé me trouxe até aqui." Quero saber quem são os escolhidos, que não só ouvem, mas vivem o que aprendem. Esse gesto simples é um sinal de compromisso, uma declaração de que você quer crescer, prosperar espiritualmente e entender a vontade de Deus para a sua vida. Não se esqueça da importância de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também precisam dessa mensagem. Compartilhar a palavra de Deus é como lançar sementes em solo fértil. Não permita que o conhecimento que você recebeu fique escondido, mas deixe-o frutificar em outras vidas. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva agora. Não é apenas um clique, é uma decisão espiritual, um passo para manter sua chama acesa, sua fé viva e seu coração conectado com Deus. Lembre-se, estar inscrito é sinal de responsabilidade com sua jornada espiritual. Quem não se inscreve perde a oportunidade de crescer junto, de receber mais palavras que edificam e fortalecem. Mas você que está aqui, acompanhando até o final, merece orgulho e honra, pois é alguém que busca não apenas entender, mas aplicar a verdade de Deus. Continue assistindo aos nossos vídeos, porque a caminhada não termina aqui. Deus tem muito mais para revelar a você, e juntos vamos descobrir esses segredos escondidos na Bíblia, que podem transformar sua vida para sempre. Não pause este vídeo, não se distraia. Agora seu coração está aberto, e a mensagem que você está recebendo pode ser o início de uma nova fase de fé, esperança e prosperidade espiritual. Você é importante para Deus e para nós também. Vamos continuar essa jornada juntos, com fé e coragem.